Olá, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, como toda quinta-feira às 9 da manhã, eu e a Melissa trazendo um tema, geralmente um tema atual, né? Às vezes não, mas enfim, estamos aqui hoje novamente para trazer aí exemplo da nossa quarta-feira também, né? Temas que mexem conosco, que trazem experiências aí, traz a nossa interpretação também, né? Das nossas experiências e que você também possa estar participando conosco no dia a dia, no nosso canal Quântico Consciencial, que foi idealizado para realmente desmistificar quântica e espiritualidade na essência e quebrar paradigmas, né, quanto à aplicação terapêutica, quanto ao entendimento terapêutico e também trazendo compreensão da nossa vida como um todo, né, do que nós somos formados, e tem aquela perguntinha nossa, né, até onde você se conhece, e nós vamos tentar responder mais um pouquinho hoje desta pergunta aqui, nesta quinta-feira. É isso Melissa? aí. É isso aí, Tom. Bom dia a todos, ou melhor, excelente dia a todos nós. Mais uma quinta-feira aqui, gratidão por essa oportunidade. E hoje nós temos Bom, eu sou Melissa, terapeuta consciencial, e hoje nós temos um tema aqui em pauta para nós discutirmos e despertarmos para a realidade, que é Páscoa, né? O que é a Páscoa? Como que isso vem se desenvolvendo no decorrer dos anos? E eu confesso que é um tema de grande incógnita para muitos, né? Porque a gente cresce quando criança, né? A gente cresce com aquela fantasia de Páscoa, coelho, chocolate, mas qual de fato é a essência dessa comemoração, dessa data? E o que a gente pode aproveitar de aprendizado nisso para o nosso dia a dia? Então, mais uma vez, vamos discutir aqui e utilizar essa oportunidade para despertarmos para a realidade. E aí, é com você, Tom. Melissa, vamos lembrar que o nosso conceito não tem, assim, intenção religiosa, né, vamos dizer assim, né? Então, não é isso, não é essa a nossa intenção é realmente trazer temas religiosos ou não, mas sem cunho religioso ao nosso ver, né? Para levar aí para todos que nos assistem uma compreensão do que acontece, né? No mundo, no universo como um todo, em relação à quântica, à espiritualidade, nosso dia a dia, né? Vamos lembrar que muito antes da Páscoa cristã, né, e até antes da Páscoa judaica, os pastores, né, das ovelhas, na verdade, os nômades daquela época, na idade ali antes de Cristo, inclusive, essa festa ela era para anunciar, né, ou festejar a chegada da primavera. Então, esse era o contexto que se tinha ali, né? E, logicamente, depois o judaísmo, né? Também nesse sentido, né? Continuou essa tradição e depois chegou aí a trazer, né? De forma mais pontual, né? Inclusive, ainda não era tão religiosa, tá? A Páscoa judaica no início, né? E depois, então, com algumas tradições, né, foram colocadas ali, porque essa festa cresceu muito, né, do passar dos anos, antes de Cristo eu estou falando, tá, gente? E depois, com o passar dos anos, então, como houve, né, ali a chamada, né, Sexta-feira Santa, vamos dizer assim, né, que houve a crucificação de Cristo ali, que ele ressuscitou ali no terceiro dia, né, segundo aí, eu não corroboro muito com essa palavra ressurreição, né, mas
que há ali uma comemoração, né, deste momento, e aí, então, se adequou, né, essa data a essa festa, né, das origens ali do Oriente Médio, né, porque nós ainda estamos aqui no verão, né, aqui, já Estamos entrando... no outono essa semana que passou, se não me Isso, engano. nós entramos no outono, mas lá na Europa, né, lá no Oriente Médio, eles estão comemorando a primavera, se eu não me engano agora, né? Então, cai sempre essa data, né? Foi colocada aí, mais ou menos. Depois ela virou uma tradição religiosa, né? Do catolicismo, enfim, do cristianismo e do catolicismo, né? Mais fortificado ali. E acabou tendo um calendário único, né? Ali, para que trouxesse essa festa seguida de uma comemoração, mas que precede ali, né? Esta relação aí até da morte de Cristo, enfim, né? Então, para trazer um pouquinho disso, a gente gostaria de estar trazendo qual que é a importância, né, disso, o que isso traz para a sociedade, independente de religião, né? E depois tem também os símbolos, né, da Páscoa, e dentre eles o ovo, né, que era colocado lá, e depois esse ovo passou a ser um ovo de coelho de chocolate, né, que é trazido hoje aqui para nós. Então, é bem interessante a gente falar disso aí, viu, Melissa? É verdade. Porque trouxe ali momentos... Traz momentos, né, até de alegria das crianças, enfim, né, mas elas recebem o ovo de Páscoa ali, e daí, né? É essa reflexão que nós vamos trazer, né, não religiosa, em relação a esta semana, né, que é considerada Semana Santa, e, né, a data aí comemorada nesse próximo domingo agora, que é a Páscoa, né, Melissa? Quer falar alguma coisa, Melissa? Fica à vontade. Qual a sua reflexão de estudo, Melissa? Assim, né, em Antes de relação... refletirmos, Tom, dá um zoom na tela e vamos para o nosso bom dia. Olha, aqui estamos nós, aqui no Zoom. Vamos aqui trazer, então, a Marilene. Marilene sempre conosco. Gratidão a você por estar aqui novamente, né? Pode perguntar alguma coisa aí, contribuir. Temos aqui também o Ionar. Bom dia, mais um momento de aprendizado. Gratidão, Ionar. Esperamos realmente que seja um momento de aprendizado para vocês que estão nos acompanhando e para nós também, né? Aqui, Ionar, que é muito importante. Todas as lives, todas as vezes que estamos aqui, neste momento, né, de compartilhar, de partilhar, nós também recebemos a partilha, né? E o compartilhamento de vocês aí, dessa participação, né, única, né, que vocês têm conosco aqui, e gratidão a você por estar lembrando disso. Temos aqui a Nádia também, né, a Nádia está sempre conosco. Temos aqui a Melissa, você conhece, Melissa? Olá, bom dia, excelente dia a todos nós. Muito bem. Muito bem. Melissa, se quiser falar um pouquinho aí, só assim, para a gente trazer bem, Então, bem né? light, né? Bem light e... Sim, eu penso, assim, o que a gente percebe é que as palavras, né, vêm de tempos em tempos se perpetuando aí. Nós temos a Páscoa com esse significado que o Tom colocou, mas as vão passando culturalmente, né, os termos e vai diminuindo os fundamentos, né, os princípios, a essência daquela... perde um pouco do contexto. E por que é importante a gente pensar nisso, né? Por que a gente acaba trazendo esse tipo de tema para o nosso Hora da DR? Porque, como o Tom falou, a Páscoa tem um significado muito importante, considerando a existência do ser humano ligado à divindade, né?
a história que nós temos aí dessa festa judaica, né, que se iniciou e alastrou por todo o mundo. Só que, assim como a Páscoa tem vários temas, várias palavras que a gente se utiliza dela sem se preocupar com a essência dela. Acaba tendo modismo e toda palavra tem a sua força. E qual é a força da Páscoa para cada um de nós? O que vocês sentem? Tem aquelas pessoas que falam, Páscoa é só mais um dia. E tá tudo bem, e vai passar como um domingo qualquer. Para outras pessoas, tem um quesinho de infância, né? Nossa, momento que a gente reunia a família. E essa tradição se diminuiu. Para outras pessoas, é o chocolate, né? Porque realmente é uma tradição que ficou gostoso. Tem ovos de Páscoa de vários formatos, agora até de colher. Nós temos formato de cenoura, de coelho, fazem cestas, trocaram ovo por pelúcias. Tudo bem. O importante é o que a gente vibra, né? Porque se nós considerarmos que nós temos aí uma essência nesse contexto, né? Quando começou isso, tinha uma força, e toda vez que nós pensamos em Páscoa, que nós sentamos ao redor da mesa, considerando que é a Páscoa, nós estamos fazendo parte, alimentando, vivenciando, experienciando uma egrégora. O que é a egrégora? A egrégora imagine uma nuvem de pensamentos do mesmo tema. Vamos pensar assim de uma maneira bem figurada. E essa egrégora pode nos trazer muitas coisas boas, né? Ou não. Mas quando a gente pensa que ele comemora a ressurreição de Jesus Cristo, é para trazer boas novas. E na nossa família, quais são as boas novas? Quais são as reflexões que nós estamos fazendo? Ah, Melissa, eu estou tão longe da minha família, eu não consigo me reunir, né, na Páscoa. Ou então, na Páscoa eu trabalho, porque eu trabalho no comércio. Tudo bem. É só se colocar. Lembra daquele momento de atenção plena? Se no dia da Páscoa você se colocar por um momento, se sentir e vibrar essa positividade, essa gratidão por uma boa nova. O que é a boa nova? É a esperança, né? É a oportunidade que nós temos de olhar a vida de um outro prisma e trazermos mudanças, transformações, porque a gente acorda para a realidade. É a gratidão a cada dia, é o amor sendo multiplicado. Então, para mim, a Páscoa, além de trazer aquela essência, né, de estar na casa da avó, junto com os tios, os primos, um almoço em família, que hoje, devido à correria do dia a dia, está cada vez mais escasso, né, esse momento no nosso dia a dia, é exatamente isso que eu coloquei. Então, além disso, é esperança. É esperança de que tudo bem, hoje nós temos N preocupações, nós temos N tarefas, N responsabilidades, mas eu estou aqui e não estou sozinha. E olha só quantas informações, olha só quantas movimentações a meu favor, como, por exemplo, a ressurreição de Cristo. E nós? O que nós podemos fazer ressurgir na nossa vida? O que adormeceu?
O que faleceu em algum momento e que nós precisamos dessa ressurreição? Coloquem aí, participa aí no chat. Se você dá uma respirada profunda e pensa o que na sua vida você está com saudade, né? Qual é a sua essência, a parte da sua essência que você fala, olha, isso aqui precisa de uma ressurreição. Qual é o hábito? Qual é o sentimento? Qual é o valor que a gente precisa reacender na nossa vida? Enquanto vocês pensam um pouquinho sobre isso, né? Coloquem aqui, participem. Qual é a importância, né? Qual vai ser a sua Páscoa na sua vida, na sua experiência esse ano de 2024? E para você, Tom? Olha, é interessante, né, o que você trouxe, porque é exatamente o que nós imaginamos, né? Embora a gente falou do tema e não trouxemos assim, não fizemos uma composição como sempre, né? A gente traz na hora aqui as nossas experiências e tem a ver com aquilo que eu gostaria também de estar trazendo, né? O que você falou, essa o que significa, né, esse momento, o que significa independente, porque nós sabemos, né, que dá a origem, que nem eu falei, que é a origem de uma festa até pagã, né, antigamente, aí, antes de Cristo, depois o judaísmo, né, e depois o cristianismo, né, se apropriou de vez aí, trazendo calendários, enfim. Inclusive no judaísmo, no cristianismo, Melissa, a Páscoa é a data que move todas as outras datas móveis comemoradas aí no cristianismo, né? Então, ela é a base. Quando você tem ali essa influência, né? Depois de 325, né? Do Concílio de Nicéia, quando realmente foi colocadas as bases ali da religião cristã, já lá atrás, né? Uma curiosidade, já foi determinado e perdura até hoje essa experiência da data, né? Do momento, enfim, trazer essa reflexão. E eu vi num vídeo, já aí, em alguns momentos aí que eu já vi, de que a intenção de se manter uma data dessa forma, e não fixa, né, vamos colocar assim, é porque a questão da lua, da lua cheia e tudo mais, que o pessoal fala, né, da Ciclos. primavera, enfim, mas é porque existe um movimento egregorial mesmo, que você trouxe aí, que é muito interessante, né? Pelo que eu percebi ali, em alguns documentários, inclusive, este momento da Páscoa reflete a uma questão egregorial mesmo, sabe? De todo mundo estar pensando ali no amor, né? Refletir um pouco sobre essa questão. Poxa, será que quando eu for desta para melhor, né? Para onde que eu vou, né? Entendeu? Refletir um pouco sobre isso, né? Que a vida, a nossa existência é muito mais além, né? Do que o que nós estamos acostumados, né, na sociedade a ter como ensinamento de que nós nascemos, vivemos, morremos e é aí, né? Ou E a ainda gente pode reiniciar a qualquer momento, né? e ainda na situação de que tem ali esse momento de ir desta para melhor, que a gente vai em busca de um céu, né? Ou se pecar muito, vai para o inferno, enfim, né? E esse momento, no nosso, como o pessoal diz, né? Que Cristo veio livrar-nos dos pecados ali. Existe um movimento, né, gregorial nisso, porque nós temos que refletir que não tem pecado mesmo, né? Sabe? Então, essa mensagem, eu acredito que ela foi há um pouco de contradição na explicação até religiosa quanto a isso, né, tá? Mas que traz ali realmente um momento, né, de reflexão, mas não essa reflexão de que
nossa, ele salvou a gente, ele, sabe? Mas essa reflexão de como que você consegue se desenvolver, consegue evoluir, né? E trazendo a nossa ascensão espiritual, né? Consciencial em relação a esses momentos. Esse foi o motivo principal da gente trazer esse tema, para a gente poder refletir dessa... Porque Páscoa, na verdade, lá na etimologia, lá na essência, significa passagem, sabe? Então, essa passagem, né? Por isso que o cristianismo e o judaísmo, né, também, não o judaísmo, mas o cristianismo, né, encaixou essa passagem de Cristo aí, né, justamente na Páscoa, porque é uma passagem daqueles momentos ali de, do inverno, né, para a primavera, se eu não me engano, né, acho que é isso, né, depois do inverno vem a primavera, não é? Acho que é. Não. E aí, daquela situação de transformação, né, de uma estação para outra estação, esse foi o fundamento antes de Cristo, e depois, ao longo da história, né, ao longo dos acontecimentos, veio surgindo, então, esses encaixes, né, históricos, e até a chegada aí do encaixe, né, dessa passagem de Cristo, representando exatamente, né, essa passagem de um momento ali de tudo mais escuro, né? E aí vem as flores da primavera, né? Vem o verde, né? Vem a chuva, né? Vem a vida como um todo, né? Então, essa representação, ela tem um significado neste sentido, não religioso, né? Inclusive, que traz para nós aí, realmente, o que você falou, né? O que é a boa nova, né? É um momento de esperança, um momento de crescermos, né? De experimentarmos coisas novas, né? Que estão à nossa disposição para que nós nos aproveitemos, então, destes momentos para a nossa ascensão consciencial, né? Então, essa reflexão é justamente o que nós viemos trazer aqui neste momento, né? Temos aqui uma contribuição, né? Primeiro, né, trazer aqui o bom dia da Bom Marinês. dia, bom dia, Marinês. A Marinês, Atrasada, mas aqui, é isso mesmo. Muito bom esses ela momentos. cumprimentou Minha aqui. Páscoa nesse ano é mais uma reflexão, mais silêncio em busca de entender muitas mudanças. Isso é fundamental, porque quão grato nós deveríamos ser, e acredito que muitos já são, por poder recomeçar, poder reiniciar, poder reconhecer que, poxa, não era essa a rota que eu queria, ou então eu já quis essa rota, mas eu tive um despertar, agora eu quero outra. E tá tudo bem, né? Em vários aspectos. Ai, comecei a fazer uma faculdade, eu queria muito essa faculdade, comecei a entender melhor e vi que não era nada daquilo que eu queria. Qual é o problema de eu assumir que foi uma escolha equivocada e reiniciar? Qual é o problema de eu bater o pé, ter batido o pé ontem, de que o certo era tal situação e hoje reconhecer que eu não estava tão certa assim, né? Foi um equívoco da minha parte. Porém, foi a visão que eu tive dentro do contexto que eu estava vivendo no momento em que eu fiz aquela afirmação. Eu lembro, né, que desde pequena alguém falava assim, não jura, né? É pecado jurar, fica jurando. E hoje eu entendo que jurar por que que não deve se eu juro isso, eu juro aquilo? Porque essa verdade ela pode ser alterada com o tempo. Tudo vai depender do contexto em que está sendo vivenciado. Por quê? Porque vivemos ciclos, né? Então, enquanto eu vivi um período da minha vida, para mim, determinada situação deveria ser trabalhada, enfrentada de certa maneira. Hoje eu já vejo de outra maneira. Você quer ver um exemplo simples, né? Quando nós somos mães, pais, né, e mães,
A gente fala, não, tem que bater para corrigir. Tem que bater, eu aprendi apanhando tal, né? E tem que bater para corrigir. E hoje, como avós, a gente aceita que tem que bater para corrigir? É outro contexto, é outro momento. E qual é o problema de a gente hoje expressar que, olha, eu errei, eu equivoquei, não é nem eu errei, né? Eu me equivoquei, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E eu me dou o direito de reiniciar. Reiniciar uma carreira, fazer uma transição de carreira, reiniciar o meu comportamento familiar, reiniciar os meus hábitos, sejam eles alimentar, atividade física, seja eles de hábito de ter um momento de lazer, né? Porque ele é fundamental, isso faz parte da nossa necessidade básica, né? Então verifique, né? Gestão do tempo, importante. E olha só a oportunidade que a gente tem de falar: nossa, eu não tinha visto por esse ângulo, eu não tinha visto por deste ponto de vista. Bacana, vou mudar. Vou fazer uma ressurreição aí nessa questão da minha vida. Gente, seja ela qual for. Essa é a oportunidade que nós temos, só que nós crescemos ouvindo que se deu a palavra, você tem que cumprir. Ué, mas você não falou? Você não falou, não bateu o pé que era tal coisa? E agora eu não posso voltar atrás. Pode voltar. E não é voltar atrás, muito pelo contrário, é dar um passo para frente, porque é uma evolução. Você já experimentou aquele e percebeu que trouxe um resultado pequeno ou um resultado inesperado, e agora você vai tentar de outra forma. E tá tudo bem. Tá tudo bem. São novos aprendizados, são novas experiências, são novas valorizações. O que eu entendo que nós não devemos fazer é nos afastar da nossa essência. Isso é importante relembrar todos os dias. É estarmos conectados com os nossos princípios. Não os princípios que nos foram moldados, mas aqueles que realmente nos toca, que nos faz feliz, que nos faz brilhar, vibrar. E é esse momento de Páscoa que nos dá a oportunidade de parar e falar: eu estou vibrando, eu estou brilhando. Não é brilhando para se aparecer para os outros, brilhando para mim, né? A minha vibração está reluzente. Nem tanto. Por quê? O que me fazia brilhar? E volta, gente. Volta, pensa, né? Refaça essa reflexão. O momento de Páscoa é isso. Todo mundo para e tem essa oportunidade de fazer essa viagem interior. Até onde você se conhece? E continue buscando, porque a pessoa que você é hoje não é a mesma pessoa que você foi na Páscoa passada. Muito bom, Melissa, nossa. Excelente reflexão que você trouxe para nós, né? Como eu falei, né? Que passagem que é essa, né? Que a Páscoa nos traz, né? No meio de tantas denominações, de tantos momentos históricos, né? Diferentes, né? Chegando aí ao cristianismo, vamos colocar assim, né? Mas eu até anotei aqui, vou até pegar aqui o que eu anotei. Peraí. Para quem é cristão, né? Já que é uma festa mais cristã, vamos colocar assim, eu trouxe aqui o que significa as datas, sabe, Melissa? Porque muitas vezes, né, inclusive quem não é cristão, enfim, né,
Mas nós vamos falar de Domingo de Ramos. O que é isso, né? O que significa isso, né? E Ô, nem os Tom, próprios... e antes de você continuar, deixa eu só lembrar uma coisinha, porque a hora que você falar vai fazer gancho com isso. Lembra que a gente fala toda quinta-feira, tudo está conectado. Então, isso que o Tom vai colocar agora, quais são o significado de cada data, não é à toa. A gente sabe que tudo que foi mudado, né? Hoje nós temos aí uma tendência ao comércio do chocolate, por exemplo, na Páscoa, que cresce muito. Então, o significado pode ter sido acobertado. Mais um motivo de reflexão para entrarmos com a essência da Páscoa. E não só da Páscoa. Tom, pode colocar. Eu queria trazer que Ramos? na antiguidade, né, antes de Cristo, o Domingo de Ramos, que não tinha esse nome ainda, né, depois foi dado esse nome pelo cristianismo, é, é, é o início da semana que antecedia, né, o início da primavera, então havia uma preparação, né, para aquele momento, né, daquela passagem, né, de uma... Então, esse era o momento. Então, eles se preparavam, começavam a se preparar no domingo antes, vamos supor, uma semana antes daquele dia, né, da festa, que eles não têm, assim, uma certeza de que dia que era essa festa, tá? Antes do cristianismo, depois do cristianismo que veio falando aí de domingo, né? Mas que existia entre aspas, Domingo de Ramos, que era o dia onde iniciava ali a A estação. preparação para essa festa, né? Que não era religiosa, né? Segundo consta, tem muitas tribos, tá? Ainda, que comemoram e começam a comemorar uma semana antes, ali, a preparação para a primavera, né? E cadê? Eles têm calendário, né? Tinham calendário naquela época, como é que era, né? Sabe? Então, é uma festa realmente que ia de acordo com os acontecimentos ali, né? Da natureza, né? Que a primavera é um momento natural, né? De transformação da natureza, não é isso? Mas, indo para o lado aí do cristianismo, o Domingo de Ramos é a comemorada a entrada, como o cristianismo diz, triunfal de Jesus em Jerusalém. Para quem não sabe, né? Essa é curiosidade, tá? Então, quando Jesus chegou a Jerusalém, foi comemorado aí o Domingo de Ramos como este momento, né, dessa entrada. Então, aí Jesus é recebido em Jerusalém ali, né, pelas pessoas ali, como um rei, enfim, né, então por isso que fala triunfal. Então, por isso que... E aí, naquela entrada ali, ele estava com os ramos, né, os ramos que já iam dar flores, né, que a primavera é florida, certo? E os ramos ainda, então, por isso Domingo de Ramos, né? Inclusive, só que esse Ramos ele já vinha anteriormente a isso, aonde ele fazia as festas com os ramos, esperando exatamente as flores, né, da Chegada primavera. da primavera. Tá? Então, é nesse sentido. E era trazido como um símbolo de humildade, né? Ali, quando Cristo entrou montado num jumentinho, né? Mas olha só, uma reflexão, né? Vamos colocar essa questão do jumentinho que Cristo entrou, né, para trazer um contexto não religioso, inclusive, né? Imagina você naquela época, quem tinha um jumentinho, né? Se era tão humilde assim como nós conhecemos até hoje, né? Tá? Porque um jumentinho naquela época é como se fosse uma Ferrari hoje, né? Quem poderia ter um animal desse naquela época, né? Porque era o meio de transporte mais Que existiu. utilizado naquela época, né? Então, fazendo essa reflexão, nós temos várias interpretações, né, em relação a isso, né? Mas sim, vamos considerar que foi um ato de humildade, né, ali, né? E que também era um ato de humildade da partilha desse ramo
com as demais pessoas que trabalhavam na lavoura lá, né, já nos primórdios aí, mais primitivos da humanidade. Né? Então, é bem interessante isso. A segunda-feira, aí ela já vem mais religiosa, né, que é a logo em seguinte, né, o Domingo de Ramos, que enquanto antigamente, né, na Idade Antiga, eles traziam ali, continuavam com a preparação para a festa, já no cristianismo ali, nessa questão da Páscoa, foi o dia que Cristo foi para a prisão, né? Na segunda-feira, sabe? Então representa isso. Por isso que é aquela calma, né? Aquela reflexão que nós temos, né? Ali nessa Semana Santa, né? Uma semana inteira para isso, né? Tá? Na terça-feira é comemorado, quer dizer, não é comemorado, eles falam celebrados, eu nem chamo de celebração, mas é lembrado, né? As dores da Mãe de Cristo, da Virgem Maria ali, né? Da Nossa Senhora em relação. Por isso, um dia de penitência, né? Na terça-feira. O pessoal fala muito dessa questão de dia de penitência, porque você tem uma penitência ali em relação ao sofrimento que Maria teve por causa do filho, né? Que estava sendo ali. Foi preso, né? E ela ficou sabendo, né? E aí, ela estava presente, inclusive, né? Segundo consta a Bíblia, quando ele foi preso ali, já saindo do julgamento, né? Que teve ali, aquele julgamento, todos conhecem, que foi os próprios judeus, né? Que condenaram, e não foram os romanos, né? Os romanos cumpriram as leis, mas quem condenou foi o próprio povo cristão, né? Ali, não era cristão ainda, né? Mas os que acompanhavam, os judeus que acompanhavam Cristo, né? Naquele momento. A quarta-feira, chamada Quarta-feira Santa, vamos colocar assim, teve ali a procissão, né? Geralmente começa uma procissão na quarta-feira, no cristianismo, que vai lembrando daquele momento que está se aproximando da morte, né? Momento de trevas, sentir as trevas. Então, é muito interessante a gente, esse tipo, né, esta memória, né, que fica em relação a esse momento, né? A quarta-feira representa isso para o cristianismo. A quinta-feira santa já é quase que o final ali da procissão, né? Vocês lembram quando ele vai indo para o Calvário, né? Que nem eles falam, né? Vai indo para ser crucificado ali, carregando a cruz. Então, nesse dia que os cristãos começam a cumprir as promessas, né? Sabe aquelas promessas que você faz na passagem do Ano Novo? Então, você tem até essa data, mais ou menos, aí, para cumprir essas promessas que você faz, né? E ali também há igrejas que celebram a proximidade exata da morte de Cristo, 24 horas antes da morte de Cristo. Porque na quinta-feira antecede a comemoração da Sexta-feira Santa, né, que é feriado nacional, inclusive em muitos outros países, né, é feriado, a sexta-feira, que traz aí o que nós chamamos de Paixão de Cristo, né? Já na antiguidade, eles comemoravam que estava tudo pronto para o domingo. Estava tudo pronto para o dia da festa, né? Ali. Já no cristianismo, celebra, então, a morte de Cristo, né? Olha que interessante, né? Enquanto um está celebrando que está tudo pronto para a festa, né? O outro está ali trazendo, né, essa questão religiosa, tanto da penitência, né, que antecede ali, e quanto ao dia, então, de sacramentado, né, da morte de Cristo ali. Então, traz ali o que eles chamam de liturgia da palavra, né, ou ainda tem a oração universal, tem a questão do rito de comunhão,
a própria adoração da cruz, né? Que nesse dia é que Cristo é crucificado, né? Ali colocado na cruz. Então, é bem interessante, né? Porque, inclusive, para quem não sabe, tá? Nós estamos falando aqui do cristianismo, do catolicismo em si, mas existe certas vertentes religiosas cristãs não católicas que também comemoram a Páscoa, tá, gente? Inclusive evangélicas, tá? Tem igrejas evangélicas que comemoram a Páscoa, para quem não sabe, tá? Não sei te dizer quais são aqui, não vou entrar nesse mérito, mas existe sim, tá? Então não é a Páscoa não é uma característica única e exclusiva da Igreja Católica, tá? E o que é interessante é que, assim, como nós falamos, né? Nós não estamos aqui com nenhum tipo de cunho religioso. Então, por que o Tom está falando tanto disso, né? É para trazer qual foi o princípio disso tudo, qual o significado disso tudo para a gente. E o que isso representa para cada um de nós? Qual é a oportunidade que isso nos traz? Porque lembra, não importa o que acontece, importa como nós encaramos aquilo que nos acontece. Então, o que nos é a Páscoa? Eu posso simplesmente ignorá-la e passar como um dia qualquer, como um dia comum. Mas eu também posso aproveitar para fazer parte do fortalecimento de uma egrégora, porque tudo vai ter o seu princípio em algo benéfico, né? Isso é uma questão muito polêmica, né? De que tudo tem o seu fundamento no amor. Qualquer pessoa faz qualquer ato tem um fundamento no amor. Por isso não deveríamos julgar. E aí você pode me levantar várias questões. Ah, uma pessoa matou a outra. Foi amor? Bom, a gente não vai entrar nesse mérito, né? Isso é algo que tem a ser discutido aí com muito mais profundidade. Mas a própria Páscoa, que é o nosso tema de hoje, ela tem um fundamento benéfico. Apesar de hoje, isso tá tão... Para algumas pessoas, não tem conhecimento, né, desse princípio, é importante se conectar com a essência da Páscoa. Porque assim como tem a lua cheia que mexe com as marés, não só a lua cheia, né? Todas as fases da lua mexe com a maré, assim como tem o Natal, a virada do ano, a gente não sempre diz que tem os portais, digamos assim, né? São as egrégoras que nós estamos experienciando. E como é importante a gente não ir contra isso? Como assim? Algumas pessoas, como eu falei, podem só ignorar e tratar como um dia qualquer. Outras pessoas podem realmente se guardar e fazer a reflexão da sua vida. Outras podem fazer planos depois dessa reflexão e aproveitar esse momento para uma real transformação, né? Replicando aí a ressurreição de Jesus Cristo. Mas e aquelas que não estão nem aí e dentro de uma egrégora de tanta energia de transformação, simplesmente resolve, não, nem resolve, né? Deixa-se levar por uma intriga de família, por uma briga em específico, por uma situação de medo ou de pânico, porque lembra, tudo é equilíbrio. Então, se nós temos um lado de um lado positivo, temos um lado negativo, até para que exista o circuito, né? Eu não posso toda vez que eu vou me movimentar, eu movimento para uma direção, certo? Não tem como eu me movimentar para mim mesma. Eu tenho que fazer um circuito. Então, é necessário que tenha esse equilíbrio, e lembrem-se, o desequilíbrio é necessário desde que ele não permaneça por muito tempo e também
não seja um desequilíbrio muito de nível de um grau muito alto. Porque exatamente toda vez que vem um desequilíbrio, eu reajo a ele, o famoso conflito, é que eu consigo a evolução em qualquer situação. Porque lembra, tudo é informação, tudo é energia. Então eu preciso me conscientizar disso. Então pense que nós vamos passar por um momento, vamos supor que um portal de uma egrégora de transformação. Qual é a transformação que você quer que transcenda? É a desarmonia familiar? É a insatisfação profissional? É a escassez de saúde ou financeira? Eu desconfio que não, né? Eu acredito que não, que é exatamente o contrário. Então, esse é o momento de nós pararmos, refletirmos, identificarmos o que eu estou vibrando agora. Essa é a minha essência, isso é que me realiza? Perfeito. Qual é o próximo ponto-chave que eu posso virar para dar um passo a mais na minha evolução e aproveitar esse momento de transformação e transcender para esse grau, para esse novo grau de evolução? Será que tá fazendo sentido isso? Eu estou conseguindo. Será que eu estou conseguindo expressar a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, que nós gostaríamos de deixar aqui para todos? Independente se é a Páscoa no contexto judaico, cristão, ou de qualquer religião, ou sem religião, ou até mesmo do coelhinho que faz ovo de chocolate, é um momento de transformação. Então, vamos nos abrir para essa realidade e pensar, né? Aproveitar, porque esse portal, vamos pensar assim, esse momento é um momento de transformação. E a gente busca transformação em muitas coisas. Eu sei que existem muitos que têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Não é o caso. Porque que triste, né? Quem nasce morre da mesma forma que sem transformação nenhuma. E eu sei que todos que estão aqui exatamente porque estão buscando algo que venha transcender, que venha valer a pena, que valorize quem eu sou, quem o outro é, que traga harmonia, equilíbrio, qualidade de vida, padrão de vida saudável. Então, esse é um start, né? É um momento, é uma oportunidade de reiniciar. Escolha um item na sua vida que você queira dar um reset, né? E reinicie, porque a Páscoa vem aí para mostrar para gente a possibilidade de reiniciarmos com transformações, porque toda vez que eu mudar um hábito meu, isso já é cientificamente comprovado, pelo menos 5 ao meu redor também mudam seu comportamento. Muito bom, Melissa. Excelente. Vamos trazer aqui bom dia do Renê, né? Que está aqui Bom perto de dia, nós. Renê. Vamos trazer aqui também, que eu vou entrar agora aqui Querida Marinês. no sábado, né? Que eu parei na sexta, é isso mesmo, né? No sábado. É tão interessante, né? O que você falou aí, dessa reflexão, né? Que às vezes ela dura dias e dias e dias, né? Talvez seja por isso, né? Que a fé cristã ali tem a quaresma, né? Uhum. Porque a quaresma são ali 40 dias, né? Que antecede
a Páscoa, né? E que, então, há esse momento de transformação, né? Na verdade, o sábado, né? A quaresma termina no sábado, né? Que a gente chama de sábado de aleluia, ou sábado santo, enfim, né? Então, é bem interessante a gente falar disso, porque são 40 dias que nós temos, né? Para refletir, resignificar, trocar aí. Então, isso que a Marinês. a Marinês colocou aqui para nós, né? Estou em um momento de tudo ser resignificado, né? Foram muitas crenças, muitas tentativas de melhora, mas agora sinto que estou no caminho certo, que me deixa cada vez mais feliz, graças a vocês também, a minha evolução. Gratidão a você, Marinês, como Gratidão, sempre. Marinês. Beleza, eu vou te falar novamente, né? Você faz parte da nossa evolução, né? E que nós estamos aqui trazendo, mas também recebendo, né? Emitindo, mas recebendo, né? Tudo que você e os demais, né, colocam para nós aqui. Então, é muito importante para nós isso, né? Essa troca que nós temos, né? De energia. E é muito bom quando você comenta alguma coisa como essa que você comentou agora, porque, por isso que eu falei dos 40 dias, né? Olha aí, né? Ficar. Olha, os 40 dias é um momento a qual você vem, né, preparando para a resignificação e, de repente, você se encontra numa felicidade melhor, num momento melhor, né? Num momento que ela falou de evolução, né? Tá mais feliz, né? Então, este realmente é o momento mesmo. Já falando da Sábado, domingo? antiguidade, né? Antes, né? Dessa questão religiosa, eles traziam ali o sábado, onde era assim, ó, bom, agora tudo está pronto. Vamos descansar essa noite, porque amanhã é só alegria, né? Entende? Então, eles traziam dessa forma, né? Para poder estar comemorando ali a Páscoa, então, que não era chamado de Páscoa até então, né? Mas era chamado de passagem, né? A passagem de uma fase para outra. Então, Uma estação para outra. tem muito a ver com o que a Marinês colocou aqui agora para nós, né? Essa transformação, essa transmutação energética, né? De negatividade para positividade, né? Então, é bem interessante trazer isso. E tanto é que já na religião ali do cristianismo, no dia de sábado, porque sábado é o sétimo dia, né? Certo? Sábado é o sétimo dia. E no sábado, eles comemoravam 14 passagens bíblicas, dividido em 7 passagens ali, né? 7 leituras e 7 salmos, né? Todo mundo conhece os salmos bíblicos aqui, ou já ouviu falar. E eles escolhiam as passagens desde a chegada do homem, né? Desde a criação ali por Deus, até chegar nesse momento, né? Esse relato até o relato daqueles primeiros cristãos, né? Daquela época ali, porque o cristianismo, na verdade, na essência, ele já nasceu ali com Cristo, mas que não era religião, né? E depois ele veio a ser religião depois da morte, né, de Cristo, vamos colocar assim, que nasceu então a religião cristã, né? Ainda não como nós conhecemos até hoje, porque como nós conhecemos até hoje, ela foi decretada, na verdade, né, no Concílio de Nicéia em 325. Então ela não foi assim natural, né? Criada naturalmente, mas o cristianismo como um todo, né, o evangelho, sim, esse é natural, nós consideramos assim, mas a religião cristã, em termos de religião, ela foi decretada, na verdade, né, ali no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Então, é bom a gente trazer isso, para deixar bem claro, né, que nós não temos pretensões religiosas aqui no nosso, mas trazer fatos, né, de acontecimentos aí em relação a tudo isso. Bom, E conectar tudo isso com o nosso dia a dia, com a nossa e experiência, com a nossa vivência e evolução, né, Tom? o sábado, Melissa, como diz, tem uma frase lá que Cristo disse que voltaria, ou ressuscitaria, né? Ou, numa linguagem mais espiritualista, reencarnaria, né? Logo em seguida, vamos colocar assim, ou viria se mostrar ali materialmente, ou até holograficamente, né?
A gente não sabe muito bem como aconteceu isso tudo lá atrás, mas já era esse sábado, então, é a espera para esse grande momento, né? Que é o domingo, né? E também é nesse dia que Judas, né? Segundo consta ali, Judas tirou a própria vida, né? Ele tinha traído Cristo, né? Segundo consta ali no Evangelho. Então foi nesse dia de sábado, tanto é que tem, né? Como é que fala lá? O Malhar o Judas. apedrejamento, né, de Judas ali, eu não lembro o nome correto que o pessoal fala aí, mas existe essa. Nesse sábado é a vingança, né? Que, olha só, hein? A religião trazendo uma vingança em relação a Judas ali, né? Que ele traiu Cristo, né? Então ali e até hoje a gente vê, né? Esses bonecos feitos aí, né? Apedrejados ou Essa estilhaçados. é uma outra situação em que mudou-se o significado, né? Porque o Malhar Judas era assim, nossa, eu não me conformo, por que que você fez isso, né? Não fazia sentido nenhum, você não precisava ter feito dessa forma. Então, o Malhar Judas marcava o inconformismo dos fiéis. Depois virou simplesmente uma brincadeira de arruaça, né? Muitos anos depois. Por quê? Porque se perdeu a essência. Olha qual é a importância da Páscoa, né? Um momento de reflexão. Imagine cada um de nós que perdermos, que nos desligarmos da nossa essência, vamos ficar perdidos assim, como a situação desse Malhar o Judas, né? O Malhar o Judas era simplesmente assim, não precisava nem partir para a violência, né? Que a violência era a agressividade do inconformismo das pessoas pelo que havia acontecido. E com o passar do tempo, isso se perdeu. O que pesava não era a traição em si, era simplesmente, olha que bacana, esse é o momento em que eu posso bater, surrar, colocar fogo, e não era essa a essência, né? A essência é, olha só o inconformismo de um ato que não tem como voltar atrás. Olha a responsabilidade dos nossos atos. Olha a coparticipação, a corresponsabilidade na vida de alguém. Um ato meu pode ser o empurrão final para o fim da vida de uma outra pessoa. Essa seria a reflexão, né? Pelo Malhar Judas. Só trazer o que o ato de Judas trouxe de resultado aí. E olha só, lembra que no começo da live a gente colocou que as palavras têm um significado e com o passar do tempo, né, nas culturas, ela vai se transformando no sentido de que ela vai fugindo da sua essência. E esse é o momento importante da Páscoa. Vamos refletir e nos conectar com a nossa essência. Porque distanciar da nossa essência tira da nossa rota. Olha só, se vocês lembram disso, nos desvia do nosso projeto de vida. Se nos desvia do nosso projeto de vida, nos afastarmos da nossa essência, o desequilíbrio vem. Porque, opa, vem aqui. O que é que você está fazendo? Não era esse o propósito. Ou melhor, você está desperdiçando essa oportunidade. Então, vem cá, e vai parar. Alguma coisa vai acontecer para que você pare e reflita. Geralmente isso vem em forma de enfermidades, né? É exatamente o que nós estamos trabalhando para equilibrar. Para que tenhamos um padrão de vida saudável, precisamos parar, refletir e ressuscitar
a nossa conexão com a nossa essência. Faz sentido, Tom? Sim, Melissa. E para continuar aqui, né? Nós temos aí, então, o famoso Domingo de Páscoa, né? Da qual é comemorado aí. Na, na verdade, religiosamente falando aí, não para aí, tá? Porque tem 50 dias após isso, é onde termina essa reflexão religiosa aí do cristianismo, existe o Domingo de Pentecostes, né? Que vem 50 dias, né? Por isso penta, né? Porque 50 ali depois dessa data, então aí encerra-se, né, as comemorações da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. Olha, que nem é na Páscoa que encerra, tá? Mas é um momento importante, né, para a fé cristã, onde ali acontece, então, a chamada ressurreição de Cristo, né, ali, e qual nos mostra aí o valor da vida, né? O valor da nossa essência, da nossa existência. É isso que nós temos que trazer, né, enquanto ali essa reflexão. Então, mas lá na antiguidade, né, trazendo mais um momento histórico, vamos colocar assim, antes de Cristo, já era comemorado também a passagem. Esse era o dia da festa da primavera, né? Era o dia que se iniciava ali, então, era o dia que as flores começavam a surgir para dar os frutos, né? Então, nós temos aí a certeza, né? Ali a boa nova na essência, né? Na natureza, a boa nova trazendo, né? E é Uma isso, né, Tom? coisa boa ali, a vida, né? A vida, o resplandecer da vida, né? Ali, que aquele ramo, então, lá do Domingo de Ramos, nasceu a flor, que vai dar o fruto, né? Então, e esse fruto, né? Vai alimentar, né? O povo, alimentar a vida, alimentar, né? Fazer com que há uma continuidade, né? Mas E nós também. essa foi a intenção do nosso tema de hoje, né, Tom? Olha Exatamente. lá em cima do nosso horário, que É. bacana, né? E Fazer aí, todo esse percurso e chegar a esse entendimento, né? Vamos florescer. Melissa, ainda, né, falando um pouquinho, uma curiosidade, tanto nas igrejas orientais como ortodoxas, e também na antiguidade, e por isso que há uma ligação, olha só, né, antes de Cristo até, na segunda-feira, ou Depois no da dia Páscoa, após, você fala? oi? Segunda-feira depois da Páscoa. Depois da Páscoa, ou seja, no dia depois da Páscoa, que na antiguidade aí, a gente não sabia a data correta, né? Mas, logo após a comemoração dessa passagem, né, existia ali, então, o reconhecimento, existia ali, vamos desmontar as barraquinhas da festa, né? Vamos vibrar, então, que nós podemos, então, levar para cada lar, né? Aquele momento ali de reflexão daquela festa, o que aconteceu, né? É, continuar a lavoura, né? Ali, o colher dos frutos, né? Após a primavera, né? Após vir as flores. Depois da... E em muitos países comemorado é mais importante o dia após a Páscoa do que o dia da Páscoa mesmo. Em muitos países, inclusive cristãos, tá? Ortodoxos cristãos, né, por exemplo, ou os cristãos aí de origem oriental, né, que também tem isso daí, né, cristãos de origem oriental, que consideram aí a segunda-feira, ou o dia após a Páscoa, como mais importante até do que a Semana Santa, né? Até do que o dia ali da Páscoa. Então é bem interessante, né? Esta simbologia e também essa característica da ação histórica, né? Em relação à primavera, né? Que nós trazemos. Então, está bem conectado, né? Uma coisa com a outra.
para dar sequência, né, a tudo isso que nós estamos trazendo aqui hoje. Então, isso é uma maneira de demonstrar também, no nosso sentido, tá? De trazer essa questão histórica, religiosa e também quântica, espiritual na essência, porque tudo isso é muito quântico, né? Tudo isso é quântico, né? Essas representações, né? Desses testemunhos, vamos colocar assim, em relação às ações, né? Ou aquilo que se pretende ali, né? Ou a queixa, né? Como nós falamos aqui, ou os conflitos que tem e as soluções, né? Que nós levamos aí para as causas existentes, né? Então, quanticamente falando, nós chegamos, então, como se fosse aí na segunda-feira com a nossa modulação, né? Vamos colocar a nossa modulação em prática, né? Enquanto morfos, né? Enquanto conceito morfos, enquanto conceito quântico consciencial. Vamos colocar os nossos tratamentos, né? Em prática agora, com essas informações que temos, né? Para que nós consigamos, então, o equilíbrio, né? O equilíbrio, o ajuste, é isso que significa aí, isso que nós estamos trazendo, né? A harmonia, né? A harmonização de nossos lares, né? A harmonização de nós, consciências, né? E tudo mais. Isso, acho que era isso, né? Que, assim, da minha parte, né? Essa tradição, levar assim, que tem uma tradição, que tem uma história, que tem quanticamente, espiritualmente isso, né? E que o que sobra para nós, né? Senão a reflexão da nossa própria passagem, de transformação da nossa própria realidade, né? Em relação a esses momentos, né? Que nós estamos falando aqui. Essa reflexão dessa semana, né? E por isso o tema Páscoa, né? Para trazer para nós que nós podemos, né? Como a Marinês colocou, a mudança, né? A mudança, a transmutação energética, sempre para o equilíbrio, para a positividade, né? Tá? É isso aí, Tom. Esperamos que seja de bom proveito esse tema, que tenha feito sentido. Contribuam, né? Coloquem aí quais são as suas dúvidas, curiosidades, se fez ou não sentido para vocês. Talvez não tenha sido um tema de tantas vibrações e tantas emoções, mas sim um tema para reflexão. Porque nosso desejo é que cada um de nós venhamos a aproveitar essa oportunidade de reflexão para que nós tenhamos uma florada maravilhosa, né? Que tenhamos aí uma ressurreição extraordinária. Alguém pode se identificar com essa fala. E é o que nós desejamos para todos, né? Uma feliz Páscoa, um momento de passagem de Páscoa, né? De passagem com muita alegria, com muita harmonia, com muita gratidão. Tem coisa que nos incomoda, tem coisa que aperta o nosso calo, que é meio espinhudo, mas tá tudo bem, né? O problema não é isso estar no nosso caminho, não é o porquê isso está no nosso caminho, mas para que ele está. Mais um motivo de gratidão. E estarmos conectados com nós mesmos, nos conectarmos com a nossa essência a cada dia, para que não deixemos que o valor das coisas esteja transfigurado, né? Assim como assim como a palavra Páscoa, que se transfigurou e perdeu a sua essência para algumas pessoas. E é o que nós desejamos. Agradecemos a todos, a quem estão aqui presente e que vão nos assistir depois. E com muito amor e muita gratidão, nós finalizamos o Hora da DR dessa semana. Né, Tom? Gratidão. Com certeza, Melissa. A semana que vem, vamos vir aqui na quarta-feira, às 20 horas, como sempre, né? Ok, como fazemos. E também nós vamos trazer também na próxima quinta-feira, às 9 da manhã, um outro tema, né?
assim, ou de surpresa, ou antecipado, como nós temos feito, que tem, assim, tido, assim, uma contribuição muito grande, né, para nós, e esperamos aí que tenha contribuído com você também. E uma feliz passagem de Páscoa, né, para todos.